Bom dia, dando seguimento às apresentações previstas para hoje, dia 30 de maio, convido a discente Eula, orientada pela professora Andréa, para a sua apresentação. Eula? Olá, obrigada, professor Fábio. Meu nome é Eula Paula dos Santos, eu sou graduanda em Medicina pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, e hoje, sob a orientação da professora e doutora Andréa Cristina Mariano, apresentarei meu trabalho de conclusão de curso intitulado Hipertensão Arterial Sistêmica RAIS em Estudantes Mulheres da Universidade Aberta Terceira Idade, UAT, da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, em Salvador, uma abordagem qualitativa. Bom, inicialmente, a hipertensão arterial sistêmica, segundo a diretriz de hipertensão de 2025, que é a mais recente, é definida como elevação persistente da pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio e ou da pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio, aferidas em diferentes ocasiões e com técnica adequada. É uma das principais doenças crônicas não transmissíveis e um importante fator de risco cardiovascular. Sua elevada prevalência, especialmente entre idosos, pode ser explicada por mecanismos fisiopatológicos complexos e pela influência de diversos fatores de risco, como a predisposição genética, o sedentarismo, a obesidade, o álcool e o tabagismo. Aliado a isso, seu diagnóstico depende da aferição adequada da pressão arterial e seu tratamento envolve tanto mudanças no estilo de vida quanto o uso de antihipertensivos. Entre os grupos mais afetados pela hipertensão estão as mulheres idosas, o que motivou uma análise mais aprofundada sobre essa população neste estudo. Assim, estudos demonstram que a prevalência de RAIS aumenta progressivamente com o envelhecimento, especialmente entre as mulheres após a menopausa, e a literatura também destaca a importância do estilo de vida e de saúde mental, uma vez que sedentarismo, obesidade, álcool e tabagismo e estresse emocional estão associados ao desenvolvimento e à progressão da RAIS. Além disso, fatores socioeconômicos como baixa de renda e escolaridade podem dificultar o acesso aos serviços de saúde e influenciar o controle da doença. Nesse contexto, a UAT ela se destaca como um importante espaço de promoção de saúde e socialização, autonomia e envelhecimento ativo para a população idosa. Considerando esse cenário, surgiu a necessidade de compreender como essas mulheres vivenciam a hipertensão e percebem sua relação com o envelhecimento. Por isso, esse estudo ele se justifica, pois a literatura ela descreve diversos fatores associados à hipertensão nas mulheres idosas, contudo, ainda são escassos estudos qualitativos que explorem essas percepções e experiências dessas mulheres sobre a doença. Dessa forma, formulou-se a seguinte questão de pesquisa, com o problema a seguir. Quais são os fatores relacionados a RAIS em mulheres idosas participantes da UAT da UNEB em Salvador e como essas mulheres percebem a relação entre a saúde cardiovascular e o envelhecimento? E para isso, para responder a esse problema de pesquisa, foram definidos alguns objetivos, como analisar os fatores determinantes da RAIS em mulheres na terceira idade participantes da UAT, da UNEB em Salvador, identificar os principais fatores socioeconômicos, comportamentais e de saúde que influenciam a ocorrência da RAS nessa população, examinar a percepção das participantes acerca da relação entre envelhecimento e saúde cardiovascular, especialmente no que se refere à RAS, e investigar as principais barreiras enfrentadas por essas mulheres idosas na prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. E para alcançar esses objetivos, foi desenvolvido um percurso metodológico. Nesse sentido, é um estudo qualitativo, exploratório, descritivo, realizado com as mulheres idosas da UAT, aqui da UNEB, em Salvador, e que foram diagnosticadas com hipertensão arterial sistêmica. O foco esteve voltado para as percepções, as experiências e as barreiras enfrentadas por essas mulheres idosas no manejo da RAIS, e para isso foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com as participantes, e a coleta ocorreu na UAT ao longo de 2025, em sala reservada, durante os intervalos das atividades e com gravação em áudio mediante autorização prévia. Participaram do estudo mulheres com 60 anos ou mais, que são integrantes da UAT da UNEB diagnosticada com RAIS. A seleção ela ocorreu por amostragem intencional, sendo o número das participantes definido por saturação teórica dos dados, e foram incluídas apenas as mulheres que atenderam aos critérios citados acima do estudo e que assinaram o TCLE
sendo excluídas aquelas que não tinham diagnóstico e com menos de 60 anos ou com impossibilidade de concluir a entrevista. Após a definição da amostra, foi realizada a etapa de coleta e análise de dados, e nesse sentido, os dados qualitativos eles foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo proposta por Bardeen em 1977, e inicialmente realizou-se a pré-análise com a organização do material, leitura das entrevistas. Em seguida, as falas foram codificadas e agrupadas em unidades temáticas, e, por fim, identificaram-se padrões, significados e associações relacionadas à hipertensão nessas mulheres, entre as participantes. E elas foram recrutadas por meio de convites divulgados pela própria coordenação da UAT. As entrevistas ocorreram em sala reservada, nas dependências da instituição, sendo gravadas, como já falei, e utilizamos o roteiro semi-estruturado com 56 perguntas abertas sobre aspectos sociodemográficos, hipertensão, envelhecimento, menopausa, acesso à saúde e experiência na própria UAT. Cada entrevista levou, em média, aproximadamente 50 minutos. Antes da realização da coleta, todos os aspectos éticos foram observados. Nesse sentido, o estudo ele foi aprovado pelo CEP da UNEB, conforme a resolução do CNS de número 466 de 2012, respeitando os princípios de pesquisas em seres humanos. A participação ela foi voluntária, mediante assinatura do TCLE, sendo garantido sigilo, anonimato e direito de desistência a qualquer momento. A pesquisa apresentou risco mínimo de desconforto emocional, tendo a possibilidade de encaminhá-las para um programa de apoio psicológico da própria universidade. Não houve compensação financeira e essa pesquisa ela buscou contribuir para o conhecimento sobre RAS nessas mulheres idosas e na promoção de um envelhecimento saudável. E com a conclusão da coleta e análise da entrevista, foi possível identificar importantes características das participantes e foram formadas categorias temáticas relacionadas à hipertensão. Nesse sentido, após a análise, emergiram 6 categorias principais, cada uma das categorias com subcategorias, como serão descritas a seguir, e essas categorias se baseiam na percepção da RAS, envelhecimento, fator emocional, estilo de vida, menopausa, acesso aos serviços de saúde e as experiências delas na UAT. Foi elaborada uma tabela, como vocês conseguem ver metade aqui da tabela, caracterizando essas participantes, e elas foram identificadas de E1 a E20. No total, foram 20 participantes, todas elas da UAT da UNEB em Salvador e diagnosticada atendendo aos critérios da metodologia. A idade das entrevistadas ela variou entre 62 a 80 anos, com a média de 71,3 anos, evidenciando uma população composta predominantemente por mulheres mais velhas. Aqui vocês conseguem ver o restante da tabela. E em relação ao perfil sociodemográfico, observou-se que predominou as mulheres pardas e pretas, ou seja, mulheres negras, né, com ensino médio completo, estado civil predominantemente composto por solteiras e viúvas. As condições socioeconômicas, a maioria das participantes apresentou renda mensal entre 1 a 2 salários mínimos, e o tempo de convivência com a hipertensão mostrou-se bastante diferente entre elas, incluindo diagnósticos recentes de 6 meses, até mesmo convívio com a doença há mais de 30 anos, como relataram 3 participantes. Conhecido o perfil das entrevistadas, passamos a análise das categorias temáticas construída ao longo das suas falas. E a primeira categoria foi exatamente sobre essa percepção da RAS, como é que elas percebem a doença e o conhecimento que elas têm da doença. Nesse sentido, a subcategoria conceituação da RAS consequência foi perguntado a elas, né, o que elas entendem pela doença, e ao investigar isso, observou-se que elas raramente utilizavam definições biomédicas, como nós, compreendendo a hipertensão principalmente a partir das consequências, associando isso aos riscos de AVC, infarto e morte, e essas percepções podem ser observadas em falas como a da participante A5, que afirmou que você pode morrer a qualquer hora, evidenciando a gravidade atribuída à doença pelas entrevistadas. Continuando essa subcategoria, observou-se que a compreensão da hipertensão esteve muito mais relacionada às experiências vividas pelas participantes do que a conceitos biomédicos, e foram frequentes associações da RAS ao nervoso, ao estresse, ao sofrimento emocional e ao risco de complicações cardiovasculares. Por outro lado, algumas entrevistadas afirmaram que o diagnóstico não trouxe mudanças significativas para a sua vida, não sendo nem mesmo percebida assim
a doença. Ainda na categoria 1, agora na subcategoria de diagnóstico e fatores emocionais e reação inicial, o diagnóstico ele foi frequentemente associado a momentos de sofrimento emocional, crises ou situações marcantes de vida. Algumas participantes relacionaram o surgimento da doença à pandemia do Covid-19, ao luto de pessoas queridas, familiares e também a conflitos pessoais, tendo aí a doença surgido nesse contexto. Uma das entrevistadas relatou que a pandemia e a morte das pessoas próximas, como vocês conseguem ver, desencadearam sua hipertensão. Já aqui na categoria 2, né, em relação ao estilo de vida, a percepção do impacto do estilo e da vida na raiz, os participantes apresentaram percepções distintas sobre a influência do estilo de vida na hipertensão. Algumas reconheciam a alimentação e os hábitos cotidianos como fatores importantes, enquanto outras acreditavam que a doença estava mais relacionada à genética, não tendo o estilo de vida um impacto significativo na doença. Ou seja, segundo elas, o estilo de vida não impacta na hipertensão arterial sistêmica. E aí, perguntada em relação à alimentação, elas falaram que houve uma modificação dos hábitos, apesar de não perceber que tinha impacto do estilo de vida na doença, mas que houve uma modificação após o diagnóstico, reduzindo o consumo de sal, de açúcar, de gorduras e aumentando a ingesta de frutas e verduras. Porém, algumas relataram padrões alimentares inadequados, demonstrando que as mudanças nem sempre ocorrem de forma completa ou sustentável, que continuaram com os mesmos hábitos, que nada mudou após o diagnóstico. Em relação à atividade física e comorbidades, né, esteve presente na rotina de várias participantes, porém, muitas vezes foi motivada por outras condições de saúde, a prática de atividade física, e não exatamente por conta da hipertensão arterial. Além disso, elas falaram que faziam pilates, dança, musculação, que são atividades promovidas pela UAT, né? E foram frequentemente citados como estratégias para controle de diabetes, de dores osteomusculares e de problemas cardíacos relacionados ao envelhecimento. Ainda falando sobre esses fatores de risco em relação ao consumo de álcool e tabagismo, em relação ao álcool, algumas participantes disseram que tem uma abstinência total ali, outras disseram que tem um consumo mais social ou mais frequente ao longo de toda a vida. O tabagismo mostrou-se menos presente, havendo uma predominância de não fumantes e ex-tabagistas, tendo relatos de abandono de cigarro após o envelhecimento ou o adoecimento e maior preocupação com a saúde. Do que em relação, uma preocupação muito maior em relação ao tabagismo do que em relação ao álcool, que foi meio suavizado, digamos assim, como algo social entre as participantes. Falando agora do estresse e histórico familiar, nessa subcategoria, ele apareceu como um dos fatores mais frequentes associados à hipertensão pelas participantes, e a hereditariedade foi amplamente reconhecida como um importante fator de risco, sendo frequentes falas como minha família toda é hipertensa, e por isso eu sou hipertensa também. Já a subcategoria de desafios na adesão de medicamentos, a principal dificuldade relatada no tratamento foi a adesão ao uso contínuo dos medicamentos, né? E o esquecimento dos horários e o incômodo de depender de remédios diariamente apareceram aí como forma recorrente, como queixas recorrentes entre elas. Foi perguntado também na categoria 3 sobre a relação entre a menopausa e a hipertensão arterial sistêmica, sabendo que o estrogênio ele é um fator protetor para o desenvolvimento de RAS, como será visto mais adiante na literatura. Contudo, elas não fizeram nenhum tipo de relação entre a menopausa e a RAS, sabendo que depois da menopausa há uma maior prevalência da doença, e elas não estabeleceram nenhuma relação entre isso. A percepção ela pode ser observada em falas como eu nunca ouvi falar que menopausa aumenta a pressão. E para mim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ademais, o uso da terapia hormonal ela foi pouco frequente entre as participantes. Algumas relataram que evitaram o uso por medo de desenvolver câncer, enquanto outras afirmaram simplesmente não ter tido necessidade de utilizar.
Na categoria 4, foi perguntado a elas sobre a relação entre hipertensão e o envelhecimento, e a literatura, apesar de apontar uma relação, muitas participantes não estabeleceram essa relação, dizendo que não tem nada a ver, que conhecem crianças e adultos que também são hipertensos. Na subcategoria sobre limitações e impactos na qualidade de vida, elas reconhecem algumas limitações físicas mais relacionadas ao envelhecimento do que propriamente a doença em si, então não tendo significado aí, não limitando a vida delas, enquanto outras reclamaram bastante sobre o uso do medicamento, que isso incomoda, deixa profundamente triste. A penúltima categoria, que foi a busca ativa sobre os serviços de saúde, grande parte das entrevistadas relatou realizar acompanhamento regular de saúde, muitas vezes por meio de assistência privada, e elas não trouxeram nenhum tipo de reclamação, falando que é super acessível, que o atendimento é de qualidade, enquanto participantes que fazem uso do Sistema Único de Saúde associaram bastante reclamações, falando da demora de consultas, de exames, e gerando críticas ao acesso aos serviços de saúde. Nessa subcategoria sobre esse tratamento nos serviços de saúde, foi perguntado a elas sobre discriminações, o etarismo e o racismo, e algumas delas falaram que sim, se sentem tratadas diferentemente por conta da idade, que muitas das vezes não são tratadas como deveria, porque tem a concepção de que se já está no fim da vida, e em relação à raça, algumas disseram que sim, que se sentem, que percebem que há uma diferença de tratamento entre pessoas de cor branca e pessoas negras. Por fim, falando da última categoria, a experiência na UASH, ela foi amplamente valorizada pelas participantes, além das atividades educacionais, foi percebido a UASH, ela foi percebida como um espaço de socialização e promoção de saúde, e uma entrevistada afirmou que a UASH modificou sua visão sobre vida e trouxe benefícios para a sua saúde emocional, demonstrando o impacto positivo desse programa na qualidade de vida das participantes. Em relação à discussão, os resultados mostraram que as participantes associam RAIS principalmente ao risco de AVC, infarto e morte, e isso corrobora muito com o Brandão, né, a diretriz mais recente. A forte relação entre hipertensão e hereditariedade e estresse emocional aproxima-se dos achados aí de Silva e Perrine. Da mesma forma, alimentação inadequada, sedentarismo e álcool e tabagismo foram reconhecidos como fatores de risco em consonância com Machado e Silva, e, por outro lado, a ausência de associação entre menopausa e RAIS, ela diverge parcialmente aí com os estudos de Ramírez e Sullivan, que dizem que tem sim essa associação, essa maior prevalência. Também observou-se que muitas entrevistadas não relacionaram envelhecimento e hipertensão, divergindo da literatura, e que apontam da literatura que aponta o envelhecimento vascular como importante fator para a elevação da pressão arterial. Além disso, os relatos da dificuldade de acesso aos serviços de saúde, etarismo e discriminação reforçam as discussões também de Barroso, que é a diretriz anterior à mais recente, de 2020, e Araújo e Gomes fala sobre também desigualdades no cuidado de saúde. E a associação da UAT, a melhora de saúde emocional, autoestima e socialização e autocuidado, vai ao encontro dos achados de Ferreira, que destaca a importância desses espaços na promoção do envelhecimento ativo, da autonomia e qualidade de vida. Chegando aqui nas limitações, nosso último tópico antes da conclusão, né? Como toda pesquisa, este estudo apresenta algumas limitações, por se tratar de um estudo qualitativo, baseado em entrevistas. Então, os relatos podem ter sido influenciados pela memória, pela interpretação pessoal e pela disponibilidade emocional das participantes. Além disso, algumas entrevistadas apresentaram dificuldades em recordar informações relacionadas à menopausa, ao diagnóstico da RAIS e experiências prévias de saúde, e dessa forma recomenda-se a realização de estudos com populações mais diversificadas, né, como no sexo masculino também, para fazer uma comparação, e a inclusão também de dados quantitativos, como dados de prontuários, para complementar os achados. E mesmo considerando essas limitações, os resultados eles permitiram responder ao problema de pesquisa proposto. Assim, agora, as principais conclusões dessa pesquisa é que a RAIS em mulheres idosas mostrou-se influenciada por fatores biológicos, emocionais, sociais e comportamentais, que persistem, sim, desafios relacionados ao tratamento, ao estilo de vida e ao acesso aos serviços de saúde. Por outro lado, a UAT, ela se destacou como importante espaço de promoção de saúde, de autocuidado e de envelhecimento ativo nessas mulheres idosas.
E os achados, eles reforçam a necessidade de uma abordagem integral no cuidado à mulher idosa, e essas foram as principais conclusões do estudo. E antes de finalizar, apresento aqui as referências do estudo e, em seguida, os meus agradecimentos. Agradeço primeiramente a Deus, né, por ter me sustentado até aqui, aos meus pais, Elias e Rosineide, pelo amor, carinho, apoio e dedicação, a professora Andréa Cristina Mariano, né, pela orientação, acolhimento e contribuição para a construção deste trabalho, ao NEB, ao DCV e ao Colegiado de Medicina, e principalmente ao UAT por ter aberto as portas. Gratidão ao coordenador da UAT, Antônio Jorge, e à secretária Rosilene, que me receberam, ficaram disponíveis para que eu pudesse fazer a pesquisa e me ajudaram em todo o convite e divulgação. E agradeço também aos participantes do estudo pela disponibilidade e aceitação de participar, a confiança e a contribuição para a realização deste estudo. E aqui finalizo a minha apresentação. Obrigado, Ela. Parabéns pelo trabalho. Uma patologia relevante, altíssimo impacto na população e que, quanto mais a gente produzir conhecimentos, mais a gente vai poder intervir de forma assertiva, melhorando o cuidado e o tratamento de nossas pacientes. Bom, vou convidar o professor César para as suas considerações. Professor. Em primeiro lugar, agradecer a Eula e a Andrea, tá, pelo convite e parabenizar, né? Eu tive o privilégio de ler antes e uma excelente pesquisa, TCC. Fiz uma leitura assim super agradável, bem escrito, assim, uma lógica irretocável. Eu fiquei pensando eu o tempo inteiro assim, meu Deus, eu acho que podia ter sido, na verdade, para uma especialização, para um mestrado, tá? Do tamanho, da grandiosidade que é a sua pesquisa, tá? Fiquei assim, né? Disse, não, mas eu acho que fazer análise, discurso, né? Pensar em tantas entrevistas, é muita entrevista. Eu, apesar de ser conhecido, acho que Fábio também nem sabe, apesar de ser conhecido mais pela epidemiologia, pesquisas com informação em saúde, no meu doutorado e pós-doutorado, eu fiz uma aproximação com etnografia, porque eu tinha maior vontade de conhecer, e até então meu mundo era muito saúde coletiva via epidemiologia, políticas, planejamento. E aí eu fiz uma imersão e tive, né, pesquisas qual e quant. A ideia era as ciências sociais em saúde, então foi a área dentro do ISC que eu fui fazer minha imersão. E aí fui conhecer um monte de antropólogos, etnógrafos, né? Aqui no Brasil, aí tive a oportunidade de sair do Brasil com, né, Bolsa Sanduíche, essas coisas, para pesquisar. E eu fiquei tão encantado com pesquisas nesse mundo em que a gente, olha como fica, né, evidenciado. Para além de uma análise descritiva, que você traz aqui como um estudo descritivo, você, ao fazer esse tipo de pesquisa qualitativa, com possibilidade de narrativas, você não ficou presa também a seu instrumento, tá, de investigação com a coisa muito estruturada, você definiu como semi-estruturado, mas eu vi que tinha algo também não estruturado, existia possibilidade de surgir, inclusive, o inusitado. Então, ele tem uma lógica menos estruturada, que permite muito mais análise, né? Porque você pode fazer uma pesquisa nessa lógica de entrevistas e ser tudo muito estruturado. Não é o caso. E aí eu fui ler
como a sua lógica foi olhar lá no final como era a parte mais estruturada inicial e vi que quando você chega a essas categorias, não é tão estruturado assim, o que é muito adequado, tá? À pesquisa qualitativa e a essa proposta, né, que num mundo mais etnográfico, antropológico, para a gente pensar aqui e ver como você conseguiu aprofundar um conhecimento científico sobre hipertensão com essa estratégia de pesquisa, né, Fábio? Então, a gente vê a importância da hipertensão, não tem dúvida, né? Uma população mais idosa, né, de mulheres, a maioria negras, e a contribuição científica que vocês trazem para o nosso mundo aqui, pensando aí na importância dessa área de conhecimento. Então, eu só tenho que agradecer a poder participar, tá? E ter conhecido essa pesquisa, e o tempo inteiro o que me ocorria era isso. Eu acho que, como eu lá tenho essa coisa acadêmica desde muito cedo aqui, quem sabe não será que somente um pontapé inicial para seus mestrados, doutorados, né? Você demonstra aqui o quanto você se aproxima do mundo acadêmico e do mundo da pesquisa. Tá? É uma pesquisa para. Olha, eu participo de bancas em todos os semestres, tá? Para bancas de TCC, para o que a gente tem, né, expectativa de produtos dentro de uma realidade, esse trabalho ele está muito além. Eu acho que poderia ter sido para outros voos, como, por exemplo, mestrado. Estaria muito bom, tá? Como a sua dissertação aqui de mestrado. Esse tamanho de produto que chega, trabalhoso. Seja, quem nunca pesquisou com esse mundo qualitativo não tem ideia do quanto é trabalhoso as transcrições, né? E você encontrar com Bardan aqui, você utiliza Bardan, essas categorias aqui e depois analisar tudo isso, tá? Então, é um trabalho fino, tá? Grandioso, extremamente bem feito. Vocês agora só precisam rapidamente a publicação, tá? Porque é uma contribuição ao nosso mundo científico. Bom, então, parabéns por uma pesquisa de tanta qualidade. Obrigado, Fiquei. professor César. Se eu posso perguntar algo ainda, se tem tempo, que é a única Claro. coisa que eu fiquei curioso, tá muito detalhada, tá? A metodologia foi, mas foi mais curiosidade, inclusive. Quando você leva o seu instrumento de investigação até as estudantes, você pedia para elas narrarem e deixava a narrativa correr, ou vocês criaram limites dentro das narrativas para não fugir tanto, né, do foco, tá? Era mais livre essa narrativa, e aí depois, se ultrapassasse, né, o esperado, ou vocês iam meio na condução para que não acontecesse, até porque horas de narrativa é algo surreal em termos de trabalho, né? Para a gente transcrever e analisar. Como é que vocês conduziram isso? Primeiramente, agradecer ao professor César pelas considerações, e a todos aqui presentes. Durante a aplicação do instrumento, feito o convite, né, inicialmente, e aí quando adentrávamos a sala reservada,
eu lia o termo de consentimento com elas, o TCLE, juntamente, né? Pedi autorização para gravar. E aí eu fazia as perguntas do instrumento uma a uma, esperava elas responderem o quanto elas quisessem aquela primeira pergunta, por exemplo, e aí quando elas finalizassem, eu partia para a próxima pergunta. Então eu não limitei as respostas delas, elas ficaram livres para responderem à vontade aquela pergunta. Aí, assim, eu seguia a próxima até finalizar o instrumento e o tempo variou bastante. A gente teve uma média de aproximadamente 50 minutos. Teve entrevistas que durou 30, outras passaram de uma hora e meia, então elas ficaram bem livres para poder falar. Eu não quis tentei ao mínimo, interromper ao mínimo, para não criar um viés e para não atrapalhá-las ali na resposta, não guiá-las de algum modo assim nesse sentido. Então, deixei para a pesquisa ela ser o mais fiel possível ali as respostas delas. Maravilha, extremamente trabalhoso. Imaginar isso com 20 participantes. Eu conheço teses de doutorado com um participante. Você tem 20 participantes na sua pesquisa, tá? Então é algo assim extremamente grandioso e de muito valor científico, tá? Então, eu encerro, tá? Por aqui, meu agradecimento pela confiança e por estar aqui. Obrigado, Sr. César. Nunca se conhecia esse viés qualitativo, não. Sempre associava com um quant. Eu sei, é difícil me associar, né? Porque o mundo que eu trafego nas duas universidades é muito quântico. Exatamente. Eu sempre achei o E senhor totalmente quant. eu amei fazer essa imersão pensando no mundo etnográfico. Achei tão incrível. Uhum. Bem diferente. Bom, professora André, por gentileza, suas considerações. Então, eu não tenho correções a fazer, né, Eula? A gente até comentou isso. A gente vem corrigindo ela já há algum tempo, desde a época do projeto, né? Então, correções eu não tenho para fazer. A questão da apresentação, a gente trabalhou nela essa semana, só para você não ficar triste, era uma apresentação de quase 70 slides, né? A gente teve que reduzir. Eu tomei um susto, né? Na primeira fala de Eula, a gente estava com um negócio imenso, a monografia realmente é muito, muito, muito grande. E a gente não tinha como tirar, né, as coisas assim, ou reduzir as informações que estavam lá. Pelo contrário, toda vez que a gente conversava, parecia que eu falava assim, não sei o que, ela falou, mas estava lá. Eu falei, mas a gente não colocou, mas tinha lá também. E a gente falava assim, meu Deus, e agora? Não dá mais para colocar. A sua orientação foi um prazer, você é extremamente aplicada, entendeu? Tudo você traz meio que pronto, realmente. Se a gente fala alguma coisa, como foi o caso da discussão, você vai atrás, procurar os artigos. Eu falei para você que tinha que fundamentar mais, você saiu correndo atrás de artigo para tentar trazer uma discussão que realmente estivesse condizente com aquilo que a literatura trazia e a gente poder ponderar os prós e contras. A escrita estava muito boa. Então, assim, eu só tenho elogios a fazer. Eu acho, professor, que o número de participantes foi culpa minha, os 20, entendeu? Eu fazia uma conta na UART, eu falava assim, são 650, 700 pessoas, hoje tem mais, eu acho. E eu falava assim, não, não, 5 não é suficiente, porque na minha cabeça as falas, elas não iam saturar com 5 participantes, 6 participantes, 10 participantes. Falei, não, não, vamos colocar o número assim, 20, que até 20 vai saturar. Eu acho que saturou até com menos, mas a gente seguiu, né? Ela seguiu com as entrevistas para a gente ter um número base, assim, que a gente falava assim, não, não há a menor possibilidade, de repente, de aparecer outras falas durante essas entrevistas, né? Quanto ao
ao perfil, né, das participantes, eu acho que esse a gente meio que tinha uma ideia do que ia encontrar. Pelo menos eu tinha, porque como eu dou aula na UAT, né, Eula, e a gente às vezes conversava sobre isso, então a gente sabia mais ou menos qual era o público, então talvez esse realmente fosse um viés do trabalho. Mas eu acho que eu só tenho a parabenizar você, tá? E eu queria parabenizar e agradecer ao professor Fábio, ao professor César, pela disponibilidade, né, e por toda a fala aqui nesse momento. Muito obrigada. Obrigado, Pro. Esse foi engraçado, esse negócio dos slides, porque quando eu vi a orientação de Eula pela primeira vez, eu fiquei curioso. Eu digo, Eula, você tem muito tema, muito conteúdo, precisa caber no tempo da apresentação prevista. Então, foi uma das principais coisas. E a outra eu comentei com ela também. Eu digo, Eula, você conseguiu fazer 20 entrevistas quali? Não saturou antes, não? Saturou. Incrível. É impressionante. E fez uma apresentação sem correr, Uhum. super bem feita, que eu disse, não, vai ser o caos, né? Como é que apresenta agora isso, né? Dentro do tempo, sem correria, super clara, muito, muito. Eu imagino o trabalho de treino para chegar a essa apresentação aqui tão boa. Eu fiquei pensando, viu, André e Eula, que essa saturação talvez, né, tivesse acontecido com muito menos, mas vocês, né, são gigantes e aí foram, e aí continuaram, né? Mas fiquei Eu acho imaginando. que eu me culpo por isso, porque eu acho que realmente aconteceu bem antes. Mas é aquela coisa, não, vamos chegar até 20, eu falava, vamos mais um pouco, para ter certeza que nada vai aparecer, né? Porque eu sempre fico pensando que pode aparecer uma pessoa com perfil diferente, entendeu? Porque, assim como a gente sabe que lá acaba que tem muita gente do entorno, nesse último ano eu tinha uma aluna, por exemplo, de Pau da Lima, entendeu? Uma senhora de 80 anos que ela atravessava a cidade para o Arte, né? E era uma senhora formada, com ensino superior, muito bem estabilizada, e vinha. Então, eu acho que eu tinha isso na minha cabeça. Talvez apareçam pessoas de perfil Sim, diferente, com outras coisas para falar, né? Então, vamos sim, deixar rolar mais um pouco, né? E elas também, não sei se quem aí participou, faz pesquisa na UART, elas se predispõem a fazer, né? Se você falar assim, eu vou fazer uma coleta de qualquer tipo de material, elas aparecem para fazer, entendeu? Elas gostam de participar. Então, eu falei, não, vamos estender mais um pouco, né? Então, foi isso. Quanto à apresentação, sim. Né? Acho que a Eula pode falar sobre isso, né, Eula? Mas a primeira apresentação era muito, muito grande, muito grande. Mas a gente conseguiu, né? A gente conseguiu trabalhar, né? Ontem ainda a gente falou, passou a apresentação de manhã para que a gente ela conseguisse pensar e formular todo o raciocínio que tinha que ter para que a apresentação ficasse mais curta, mas com todas as informações lá. Estou muito feliz pela apresentação, viu? sim, é muito boa. Ficou muito legal. Bom, Eula, o professor César já antecipou minha fala de não deixar trabalho guardado em computador, então isso já está bem assentado. Pela apresentação. E vou retornar para você agora para as suas considerações, depois de ter ouvido sua orientadora, seu professor avaliador. Então, só agradecer mais uma vez ao professor César, foi o meu professor desde o quarto semestre. Então, passamos aí saúde coletiva 1, 2 e 3, para 1 ano e meio com o professor César, então não poderia escolher outra pessoa para estar aqui, como alguém que marcou o meu aprendizado de pesquisa, é, por muito tempo. Então, eu aprendi muito com ele a pesquisar, a procurar dados, a coletar dados. Então, é uma pessoa que é bastante especial para mim nessa caminhada do curso de medicina. Então, só agradecer mesmo por ter aceitado o convite, por estar aqui. E sim, tanto o coordenador da UAT quanto a secretária Rosilene da UAT, quando eu comecei a apresentar o projeto da pesquisa, falaram que era pesquisa de mestrado e não de graduação. Então, sim, eu pretendo expandir essa pesquisa para além, né, para o mestrado, doutorado, fazer em outras UATs também, porque tem outras UATs na UNEB, por isso que no título está especificado que é aqui em Salvador.
Então, sim, eu pretendo também publicar, obviamente, com a professora Andréa, que é maravilhosa, e divulgar, porque realmente é uma pesquisa que deu bastante trabalho para poder fazer, transcrever, acho que foi a parte mais trabalhosa, e depois fazer a categoria, juntar, selecionar também, foi a parte mais trabalhosa. A coleta de dados eu conseguia entre os intervalos das minhas aulas ir lá, coletar, esperava também os intervalos das aulas delas, então foi um pouco cansativo, mas valeu super a pena, eu saía regozijada a cada entrevista, então foi muito especial participar disso, pesquisar isso da hipertensão arterial sistêmica, que é um tema da saúde coletiva, que eu me identifico bastante, já participei de liga de saúde coletiva e também da cardiologia, que eu amo também muito, assim, essa área na medicina. Então, só agradecer. E agradecer, por fim, também a professora Andréa, que marcou a minha trajetória acadêmica desde o segundo semestre da faculdade, me acolheu desde sempre. Então, depois a gente se encontrou de novo no quinto semestre, ou no quarto semestre, em Morfo 4. E de lá para cá, a gente vem fazendo vários trabalhos juntas, várias pesquisas juntas. A gente participa também de um projeto de extensão do NES e UNEB, em que ela também é minha orientadora. Então, é uma pessoa bastante especial para mim. Não poderia ser outra pessoa para me orientar aqui. E é uma pessoa bastante inteligente, dedicada. Eu falo, professora, eu preciso disso. Ela está ali disponível a qualquer momento, a qualquer hora, e me orienta da melhor forma possível, dando o seu melhor. Então, só agradecer por esse resultado, por ter aceitado participar da minha pesquisa de TCC, e por estar aqui. E agradecer também a todos os presentes, ao professor Fábio, que também foi o meu professor, e aqui de TCC 1 e agora TCC 3, e também lá de medicina legal, né? Então, só agradecer também por estar aqui. Não poderia ser outro professor para orientar aqui essa disciplina. Aos presentes, às minhas colegas de turma, aos meus colegas que sempre me apoiaram, aos meus pais que estão aqui assistindo a apresentação, né? Então, só gratidão por terem me apoiado, fortalecido durante essa trajetória, essa caminhada, e concluo aqui mais uma etapa. E é isso, obrigada mais uma vez. Parabenizo mais uma Oi, vez, eu que Eula, agradeço. sua orientadora, pelo trabalho. Professora André, por favor. É isso, eu queria agradecer pelas palavras. Como eu disse, você é uma excelente aluna. Eu estou muito feliz. Não vou chorar de novo, já basta ano passado, que eu chorei durante meia hora seguida depois, né? Foi um presente, entendeu? Te orientar. Você realmente é uma menina aplicada e eu sei do esforço, e do quanto a gente precisa vencer obstáculos, né? Para poder concluir as etapas do curso e na vida. Então, meus parabéns e, de novo, reforço todos os meus agradecimentos, né, aos professores que estão aqui presentes e também a todos que vieram assistir a sua apresentação, tá? E muito obrigada. Não havendo outras manifestações, dou por fim da apresentação.